aí vem o São Paulo! São Paulo! O mundo é seu, torcedor tricolor! Muito bem, muito bem. Vamos então falar do São Paulo Futebol e Clube, senhorita Belcos. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Mais calma? Estão mais calmos? Tem umas partes boas aí, né? Alguns jogos bons. Mas vamos lá. Então vamos lá, vou falar do seu São Paulo. Mas graças a Deus não é mais minha função. Hoje já tá fudido. Mas vamos lá. Mas o sentimento é igual, né? Bom, o São Paulo jogou contra o Inter, ganhou de 2-1 lá no Beira-Rio. O jogo foi muito disputado, muitas faltas. Em escanteio teve a assistência do Enzo Dias, que jogou uma bola na cabeça do Arboleda, né? E também teve o gol do Bobadilla com assistência do Ferrarese. 2 gols. Eu chamo que isso foi o jogo dos gringos, né? Porque o Enzo Dias deu assistência, o Enzo Dias e o Ferrarese deram assistências para os gols do Arboleda e do Bobadilla. E os 2 gols saíram do escanteio. O segundo tempo foi bem controlado. Teve um pênalti pro Inter no final do jogo, absurdo. Teve o contato, mas não o suficiente para marcar a falta, né? Porque não teve muita intensidade para o cara cair. Mas enfim, o Rafael não pega pênalti. E depois do gol, o Inter não criou mais nada, como também não criou o jogo inteiro. Mas o sistema defensivo do São Paulo tá bom. O sistema defensivo do São Paulo, isso que não acontecia faz tempo. Com o Zubeldia, isso foi um dos problemas do trabalho do Zubeldia. E com o sistema defensivo bom, os zagueiros também se destacam, né? E no final do jogo, o São Paulo ficou segurando a bola no campo de ataque. Bom, agora vamos para a parte ruim e depois voltar para a parte boa, né? Então, começar aqui no jogo contra o Atlético Paranaense, que foi na quarta-feira, lá no Paraná, né? O Rafael foi expulso com 4 minutos de jogo. O Rafael tocou na bola e o cara se jogou, né? Foi falta por Bluetooth. Mas é isso, né? Teve muitas faltas. E aí, quem entrou no lugar do Rafael foi o Jandrei e saiu o Rodriguinho. E teve muitas faltas. O São Paulo sentiu a expulsão do Rafael. Os 2 times reclamaram da arbitragem. O São Paulo, por causa desse cartão vermelho do Rafael, que o Rafael tocou na bola e aí 4 segundos depois o cara se jogou, assim, sabe? É algo que eu acho inadmissível, assim, com o VAR, e a CBF também nem mostrou o áudio do VAR, porque disse que o lance nem foi revisado no monitor lá. Mas, o jogo foi muito parado, teve muitas faltas, e aí acho que na metade do segundo tempo teve o gol do Atlético Paranaense. Tinha 6 jogadores do São Paulo dentro da área defendendo e nenhum foi pra bola. O cara do Atlético Paranaense chutou de fora da área e quem tava no gol era o Jandrei, né? E o São Paulo não deu oportunidade também pros goleiros da base, né? Que vão ter que jogar agora também sem nenhum jogo no profissional. O Yang tá no profissional já há 3 anos, sendo o 3º goleiro e nunca jogou como profissional. E aí foi para os pênaltis, né? O jogo também foi 2-1 no Morumbi e no Paraná foi 1-0 para o Atlético Paranaense. O São Paulo podia já ter conquistado, né, a vitória, ter mais diferenças de gols lá no Morumbi, mas não conseguiu, né? Queria ficar tocando a bola de calcanhar lá no Morumbi, e é isso que acontece, né? Tem que matar o jogo já no primeiro jogo, dentro de casa. E aí, porque você não sabe o que vai acontecer depois, né?
Bom, o jogo foi para os pênaltis. E quem bateu o pênalti foram os 3 batedores que não são os melhores. Eu até faria o contrário, né? Deixava esses 3 de lado, né? O Sabino, o Tapia e o Jandrei bateram. E o Jandrei também não acertou nenhum canto. E errou o pênalti que bateu para se consagrar, né? Quis bater que nem o Rogério Ceni, não conseguiu, também não acertou nenhum canto. E tomou 2 frangos, né? Porque o Rafael não jogou contra o Atlético Paranaense do Morumbi, porque o Crespo queria poupar o Rafael. E não é possível também que o Sabino, e o Jandrei eram os melhores cobradores do momento. E é revoltante os pênaltis e tudo mais, mas sem esquecer que esse jogo foi decidido no 3º minuto do primeiro tempo. A errada, né? O roubo na expulsão do Rafael, que tirou o São Paulo da partida. E, obviamente, não caiu só por isso, mas principalmente por isso. E nas últimas 7 partidas com o Jandrei em campo, o São Paulo sofreu gols sempre, sendo 12 gols em 7 partidas que o Jandrei estava em campo. O São Paulo, como eu disse, vacilou no primeiro jogo, levar aquele gol contra esse time horrível do Atlético Paranaense, que está na 2ª divisão e nem vai subir para a primeira, talvez, está em 11º, eu acho. Uhum. E já hoje o time entrou... E o Arboleda e o Alan Franco também foram mal, né, no lance da expulsão do Rafael, que não deveria ter sido expulso, mas enfim. E o Alan Franco não pode falhar na maneira que falhou. Depois disso, o São Paulo não quis mais atacar, só queria se defender diante da dificuldade para não arriscar. E para completar, o Sabino, o Tapia e o Jandrei recuando a bola para o goleiro, o Sabino chutando a bola, batendo pênalti com paradinho e tudo. E agora já era, né? Juntar os cacos e pensar na Libertadores. Depois desse jogo, o São Paulo comunicou que o Arboleda teve uma lesão na coxa esquerda, deve estar fora por 4 semanas. E o São Paulo agora só tem 3 zagueiros no elenco. E o Crespo joga, né, com o sistema de 3 zagueiros. Então, eu não sei, talvez o São Paulo busque algum zagueiro ou vai ter que achar outras opções, como, não sei, colocar algum jogador de lateral na zaga ou volante na zaga. E também o Jandrei está sendo negociado com o Juventude, vai ser um empréstimo até o fim de 2026 ou fim desse ano, não sei, alguma coisa assim. E, bom, essa é a notícia boa também, que depois de estragar, né, tirar o São Paulo da Copa do Brasil, porque tudo foi dele, não tinha mais clima do Jandrei continuar no São Paulo. E agora também abre oportunidades para os goleiros da base, que não são mais tão jovens assim. Tem o Yanni, que já tem 23 anos e nunca foi... jogou uma partida no profissional, tá 3 anos, como eu falei, sendo o 3º goleiro. E é isso sobre a Copa do Brasil. Bel, é uma vergonha. Só, desculpa te atrapalhar. Você acha que foi um erro de planejamento do Crespo em poupar o Rafael no primeiro jogo? E aí a entrada do Jandrei, a gente tem aquela velha história que a gente sempre fala que, né, se você tem um jogador ruim no elenco, você vai ter que acabar usando uma hora, né? Esse é um problema. Porque o Crespo argumentou falando que o Rafael tinha 2 cartões amarelos no Brasileirão e precisava pôr o Jandrei para ter ritmo de jogo, porque se o Rafael tomasse o 3º cartão amarelo, o Jandrei teria que jogar, né, no Brasileiro, mas é só um jogo, não precisa de ritmo de jogo, sabe? Não, o tipo de teste que você faz com um jogo que você pode perder, em um jogo que você pode perder, né? Sim. E é um jogo de Copa, assim, sabe? O São Paulo
até precisa do dinheiro na Copa do Brasil, e cada classificação, né, a CBF dá dinheiro, e isso também prejudicou o São Paulo. Eu vou falar no final sobre isso, mas é isso, né? São Paulo jogou ontem também contra o Vitória, 2-0, gol do Bobadilla e do Sabino. O gol do Bobadilla teve a assistência do Rodriguinho. O Mike, lateral direito da base, participou da jogada do gol. Defensivamente ele foi muito bem, mas ofensivamente precisa se soltar mais. No segundo gol, o Rodriguinho bateu o escanteio, a bola subiu para o Ferrarese e foi gol do Sabino. E mostra que o Crespo já deu uma cara pro time, cada jogador sabe o seu papel e tem um estilo de jogo, né, criando uma identidade, uma maneira de jogar. Cada um dos jogadores, a torcida já sabe quem são os titulares, quem são os reservas, e consegue identificar isso. E com os Beldia não tinha muito isso, os jogadores não tinham mais liberdade, né, no jogo, e agora o Crespo já deu uma instrução assim, para os jogadores, o que ele espera que os jogadores façam. E eu espero que isso continue assim. O São Paulo conquistou, então, ontem a 5ª vitória seguida no Brasileirão, e isso não acontecia desde 2019. E isso é o São Paulo Futebol Clube de Hernan Crespo, né? Uma coisa boa também desse jogo é que o Lucas voltou a jogar, jogou 15 minutos, entrou no segundo tempo, e deve também jogar mais minutos no jogo que vai ter terça-feira, a Libertadores, São Paulo e Atlético Nacional na Colômbia, às 9h30. Depois o São Paulo joga no sábado contra o Sport, às 6h30. Só para fechar aqui, né, que eu falei da premiação, né, da Copa do Brasil, que quando o time passa de fase, a CBF manda o Pix, que fala, né, de São Paulo, no planejamento do São Paulo. O São Paulo ia chegar até as quartas de final, era o que o São Paulo planejava, mas isso não aconteceu. E como todos sabem, o São Paulo está em crise financeira e agora quer vender 2 jogadores da base, o Lucas Ferreira e o Henrique Carmo. Mas, por exemplo, o Lucas Ferreira, ele quer ficar e o São Paulo está forçando essa saída dele. Teve o Shakhtar, da Turquia, eu acho, que ofereceu 8 milhões de euros. Da Ucrânia. Ucrânia, tá. Olympiacos, 10 milhões de euros. E o Cruzeiro também fez uma proposta pelo Lucas Ferreira, mas o São Paulo não quer negociar com um time brasileiro e prioriza uma venda para o exterior. E o staff do Lucas Ferreira também falou que outros times da Itália também procuraram o staff, e o São Paulo está vendo o que fazer, mas precisa vender os jogadores, infelizmente. E isso sobra para os jogadores da base, né? Aí tem o Henrique Carmo, que o PSV negocia um empréstimo do Henrique Carmo por 1 milhão de euros, com opção de compra por 6 milhões de euros. Um valor muito baixo, enfim. E o São Paulo quer negociar para 8 milhões de euros na opção de compra. E os holandeses já acertaram, e o negócio pode render até 9 milhões de euros para o São Paulo. Isso continua sendo muito pouco, né? E como eu falei, o São Paulo joga na terça-feira, às 9h30, Atlético Nacional na Colômbia pela Libertadores, 8ª de final da Libertadores, primeiro jogo. E depois, no Brasileirão, joga contra o Sport em Recife, sábado, às 6h30. Vou fazer uma pergunta para os dois São Paulinos aí. Essa questão do São Paulo com o Atlético lá, vocês acham que foi um erro de percurso mesmo ou foi soberba do São Paulo? Porque, na minha opinião, o São Paulo achou que passaria fácil pelo Atlético. Essa era a minha pergunta também, porque eu acho que o São Paulo foi de salto alto. Esse caso de Jandrei entrar, para mim, já demonstrou estar de salto alto. O São Paulo meio que poupou o time, né?
fiz. Não foi todos os titulares que jogaram no primeiro jogo. E aí foi isso, né? O São Paulo também no segundo tempo, no final do jogo, os jogadores estavam tocando a bola de calcanhar, assim, como se já tivesse ganho, já tivesse passado de fase. E aí tomou o gol no final do jogo, né, no Morumbi. Isso também já mostrou que já estava nítido também na saída de campo que os jogadores estavam meio preocupados já que tinha tomado o gol, porque a ideia não era tomar o gol, mas acabou tomando. E aí no segundo jogo aconteceu essa expulsão do Rafael que acabou com tudo, acabou com o planejamento da semana sobre esse jogo, acabou com a identidade do time, como eu falei, acabou com todo o esquema. E é isso. E se vocês estiverem precisando, eu tenho indicação de um zagueiro de seleção, mas vocês estiverem precisando. Nossa senhora. Deixa quieto esse Torres Tem aí. só um? Mas, ó, Tem só uma indicação? Não, é que eles só estão precisando de zagueiro, né? A gente não pode ficar desfalcando. Tem um de seleção lá. Tem uma Melhor situação pegar um aí, da base. tem uma situação do jogo de ontem do São Paulo que eu vou tentar não me estender muito aqui, mas precisa ser falado, porque foi ridículo, tá? Houve um lance dentro da área do São Paulo durante um ataque do Vitória, que o atacante do Vitória fez uma falta, o Ferrarese, acho que foi o Ferrarese, caiu, tá? Ele tava caído no chão. Em seguida, o meio-campo do Vitória chutou a bola foi em direção ao rosto do Ferrarese, ele se defendeu com a mão para a bola não pegar no rosto dele, o VAR chamou para analisar pênalti. E detalhe que a bola não pegou na mão, a bola passou, assim, não chegou nem... Então, de sacanagem. E ainda vou pior, o árbitro tinha deixado passar em campo, mas eu vi uma análise sobre isso, que se ele não tivesse visto a falta do atacante, ele tava convencido em dar um pênalti. Cara, isso é um absurdo sem tamanho. Deixa eu ser advogado do diabo nessa. Eu sei que eu já sou o mais chato daqui, tranquilamente. Mas, atualmente, o bom é que o Will consentiu essa questão de ser mais chato. Obrigado. Atualmente... há uma... eu esqueci o negócio. Que falam pra arbitragem que não existe mais de colocar a mão pra se defender. Pra defender o rosto. Se colocar a mão pra defender o rosto, é pênalti. Poxa, então, mas olha, eu vou falar que pênalti, no caso, é falta, né? Aí é loucura, galera. Que for dentro da área. Tanto que, se você tiver numa falta e você subir com a mão aqui, onde bater a mão, a bola na mão, vai ser marcado falta. A análise que eu vi eu até concordo, não. Eu só tô trazendo que é uma página muito legal. O rapaz faz um baita de um trabalho legal, chama Eu Sou do Apito no Instagram. E ele analisa assim de maneira... vale a pena depois todo mundo entrar lá e dar uma olhada na análise dele. Ele fala assim, o movimento do Ferrarese, porque a recomendação é o movimento mesmo que seja para se defender, que o movimento seja para que... eu tô vendo a bola vir e vou tocar. Na verdade, ele não viu a bola passa pelo outro zagueiro e aparece no rosto dele. Qualquer pessoa vai fazer assim, ele tá deitado. Você entendeu? Qualquer pessoa vai defender. Gente, até reflexo, você nem pensa. Você não tem que amarrar a mão do cara pra ele não fazer isso. Só alguém que não faria isso. E a bola nem ia na direção do gol, ia pra fora. Ninguém adora levar a bola na cara. É lógico. Abel ainda traz um ponto segurei pra eu não falar uma coisa horrível. Foi aqui, ó. Abel traz um ponto interessantíssimo. A bola nem estava indo em direção ao gol. Pois é, mas aí tem uma questão primordial, que eu até brinco às vezes lá no grupo, o começar mal e por isso dar errado, é que antes a gente sabia, isso aqui é mão na bola, isso aqui é bola na mão. A partir do momento que começa isso, não, mas tem que ver se isso, se aquilo. Cara, a gente não tem mais a mínima ideia. Tem muito pênalti dado atualmente que é bola na mão. Não tem... porque movimento natural tal. Cara, isso nem existe. Porque assim, quem joga futebol ou qualquer outra coisa
sabe que se você for subir numa bola, você sobe com a mão levantada. É normal porque você tem que se equilibrar. Sim. Na arbitragem, isso é considerado como movimento antinatural, sendo que esse é o movimento natural. Então, o que eu acho? O problema é a arbitragem? Não. O problema é quem está à frente da arbitragem. Eu acho que o que está sendo passado para a arbitragem está sendo passado de forma incorreta, só que aí você tem que ir atrás de quem é o cara que tá atrás disso tudo. Eu não sei se vocês lembram, eu não lembro se é Rodrigo Martins Sintra. É o Sintra agora. Vocês lembram quem é essa belezinha? Ele era um dos piores árbitros que existiam. Não é que ele fosse desses mais ou menos. Ele era um... Sabe caçador quando... de problema. Todo jogo dele tinha uma treta Quando o Gui fala do... Zanelato é... Como é o nome do que tu gosta? Não, Zanocelo era o jogador. É esse aí mesmo. Mas pronto, ó. Candançan, Esse aqui é o ídolo do Esse aqui é quem toma conta da arbitragem. Esse cara era um dos piores árbitros que todo jogo dele tinha problema. Ele é o que tá à frente. Mano, não tem como. É igual o que a gente já falou aqui. Por que o VAR no Brasil não dá certo? Porque quem tá no VAR são árbitros que eram ruins em campo. O cara que é um dos piores é o que toma conta da arbitragem. Então se você chega pra ele e diz, esse lance tá errado, ele vai dizer, não, esse lance tá certo. Porque ele realmente acredita que esse lance tá certo. Demais. Pode falar, Bel, desculpa. Não, é que não tem nenhum critério também. Cada árbitro marca de um jeito. Exato. Pelo menos tem algum critério. É por isso que eu digo, o problema maior vem de cima. Porque aqui, a gente sabe aqui algumas coisas que a gente tem que fazer durante o programa. Que todo mundo tem que fazer igual. Por quê? Porque isso foi decidido pra gente fazer assim para o bom andamento do programa. Por mais que eu atrapalhe esse andamento muitas vezes. Mas a gente sabe como tem de ser. A questão é que parece que a arbitragem não tem a mínima ideia de como deve ser. E só questão de justiça aqui, ó. A página, o et da página é Sou do Apito. O nome do menino é Paulo Caravina. Ele faz um belíssimo trabalho lá. Vale a pena seguir ele no Instagram lá. É muito legal a página dele lá. Mas isso tudo, só pra gente ir encerrando a questão do São Paulo, é que eu sempre falo. Essa diretoria maldita do São Paulo. Opa! Essa corja. O Israel ali no grupo, nos comentários, ele é muito certeiro aí. É um reflexo de defender a cabeça. Não tem mais o que falar. A gente concorda com isso. A questão é que a arbitragem colocou que não existe mais essa questão de defender por reflexo. Sim, mas vamos ao seguinte ponto. Do São Paulo ser a freira no puteiro. Essa maldita dessa diretoria desgraçada afundando. O São Paulo morreu. Essa diretoria tá enterrando. Essa é a merda. Puta, é difícil. Eu tenho que me controlar pra caralho agora aqui pra falar que é foda. Já tô me tremendo de ódio. Mas conta que você é São Paulino e se abra agora, vai. Exatamente. Vamos nesse ponto. A questão eu tô falando como se eu fosse São Paulino, tá? A gente foi assaltado porque é aquilo que a Bel falou, tá? O cara não tem contato. Simplesmente não tem contato. Só que o jogador é tão burro que ele poderia ter feito gol. Ele optou em tomar a falta. Deu a sorte porque o Atlético Paranaense achou a caceta do gol lá e foi pra pênalti. Beleza? Beleza. Foi expulso. Vai lá, reclama. O árbitro é horroroso. Ele fudeu o jogo. Ele mudou a porra toda do jogo e tal. Beleza. Dito tudo isso, entra o Jandrei. Daqui a pouco eu chego nele. Só que daí, você vai dando, né? Vai tendo todo esse corte. Você reclama pro próximo jogo. Chega no jogo no Morumbi e o cara faz isso. O cara, ele tira o lanche, olha, eu tô com fome. Ele tira o lanche da bunda, do olho do toba dele e fala, vamos analisar no VAR. Essa desgraça do VAR, e foi lá analisar. Beleza, desculpa estar gritando, desculpa, Abel, concordo com tudo que você está falando, é que realmente estou fazendo o papel de São Paulino como deveria fazer. Daqui a pouco eu vou falar quando
eu vou representar o Corinthians, perdão, quando foi também, enfim. E aí, o que acontece? Chega o Jandrei. Essa maldita dessa diretoria assinou com o Jandrei. Ué, não era bom? Não era bom? Assinou com o cara por 3 anos. Ele é um goleiro reserva que tem o maior salário no futebol brasileiro. Só para deixar bem claro. Vamos deixar bem claro. Porque deveria ser titular, então. Ele veio para ser titular trazido por Rogério Ceni, dicas de passagem. E aí, o que acontece? Ele para mim, ele é o pior goleiro da história de São Paulo. Ele erra coisa técnica, beabá. O cara, se ele não trouxe isso da base, esquece, meu filho. Vai pro Senai. Ele tinha que ter feito outras coisas. Fazer uma faculdade, buscar jogador, mas beleza. Ele não pôs a arma na cara de ninguém para assinar, a diretoria assinou. Ele acabou com o jogo, fudeu a porra. Porque ele não conseguiria segurar a arma, né? Ele ia deixar cair. Ia deixar cair, ia ser um literal. Não, mas ele tiro tem um no belo pé. sorriso igual esse que tá aí nas suas costas. Isso é verdade. Belas barbas. Mas a questão é, ele vai e faz isso tudo. Ele enterrou a Tem passagem essa dele no pergunta São aí do Paulo, Gui aí pra ok? você, tá? Eu acho que o Sidão é melhor que o Denis e ele, porém o Denis e o Jandrei é bem... Disputa a titularidade do pior time. Até porque o Sidão ganhou o prêmio de melhor jogador de uma partida. Os outros dois não. Teve mancada que mais teve, né? Mas o foi Sidão... mancado. Nessa Sidão- de Denis, eu acho que Denis é um pouquinho pior, mas é porque tá no calor de Jandrei agora. O Denis é um cara que ele vai socar a bola pra frente e a bola entra no gol. Não faz o menor Eu acho que sentido. Denis não teve a oportunidade de mostrar quão ruim ele é. Exatamente, o Jandrei teve todas. Só que se ele vai lá, e aí o São Paulo assina até o final de 26, ele faz a merda que ele faz, e aí vamos negociá-lo? Agora sustenta, caralho. Não assinou com essa porra? Ué, beleza. Tô me segurando aqui, porque o passar das horas. Aí, ó. Isso é Não dá pra segurança. dizer que o cara não aproveita as oportunidades. Se vocês falaram que ele teve todas as chances de mostrar que era ruim, pô, mostrou muito. Mostrou e agora... Consistência e convicção. Você sabe que teve uma parceria, porque mandaram ele pro Juventude para ver se afunda o Juventude, para livrar a cara de São Paulo, de Santos. Teve todo um. Entendeu? Tem isso E aí. o Carpini que quis ir, né? O Carpini Carpini é um anjo na vida ajudando do o São São Paulo. Não tenho o que negar. Só que aí, só para não me estender, final do jogo da vitória no Morumbi, 2-0, aparece quem? O diretor de futebol falando. Inacreditavelmente, foi a melhor entrevista que ele já deu. Até hoje. Porque pela primeira vez foram transparentes. Eles nunca foram. Mas dessa vez foram. Vamos vender. Vai vender mal? Vai. Quer dizer, essa parte ele não falou. Isso aí tá implícito. Mas vai vender. Vender mal é mentira. Qualquer um que quiser comprar por R$2, vocês estão lucrando. Não Tá vem O com Cruzeiro isso. só não levou porque não chegou no preço certo. A rapaziada ali. Porque, olha... Umas E o 2 São Paulo- garrafas de cachaça melhorada ali. Se fosse o Juvenal Juventus, já tinha passado por 3 garrafas. Vamos deixar bem claro. Mas, né? Gui, Tem deixa eu isso só sim. falar uma coisa sobre Jandrei. Ah, Ele, assim, eu não costumo xingar tanto o jogador, mas ele fez uma das maiores burradas da vida dele, pegando aquele pênalti pra bater. Por quê? pois é. Se ele faz, não vai mudar em absolutamente nada. Ele só Tudo que ele tinha fez. a perder. Ele só tinha E perdido. ele, Ele só tinha e ele perdido. acabou. Pô, era obrigação fazer como os outros dois também. Aliás, Sabino, penaltizaço. O Sabino, ele era o batedor oficial dos Do últimos 2 Curitiba. times, do Curitiba e do Sport. E ele, inclusive, fez gol no São Paulo de pênalti. Ele é um bom batedor. O problema é que ele foi displicente. Num momento muito ruim, você tem que saber Exatamente. como bater. Você tem que saber. Jogador de futebol atual é tudo burro. Perdão a expressão, mas é burro. Os caras não conseguem ter leitura de jogo. É. Caralho, o cara não consegue ter leitura. Ah, vai tomar no Tá cu, do não seu quero lado mais aí, vai falar tá que ele ligado? tentou imitar o Neymar, ó. Tá do Tu seu lado jogava aí, ó. futebol, Gui? Hã? Não. E aí, só uma coisa. E aí, vai ser o momento que Bel vai virar Tati e Thaís juntos e vai me xingar. Eu estava... Não, é porque você tem uns xingamentos, você e Thaís têm xingamentos muito bons e vocês normalmente não se seguram como Bel, que ela dá uma segurada. Até Só comigo que ela sexta-feira- zoou.
Até sexta-feira, eu estava dizendo que o árbitro errou. Na sexta-feira, eu vi um vídeo no posse de bola que mostra que houve um toque. Só tem um vídeo disso. Eu tentei buscar e eu não consegui porque não deram um crédito do cara para trazer. Não é o frame, não. Tem o lance mesmo. E você nota a perna de trás batendo de fato e a caneleira bem de leve. Bem de leve. É bem de leve. E a caneleira de Rafael mexendo. Então, o toque houve. Só aquele trançapé bem de levinho. Assim. Essa é a questão. O toque houve. Por mais que eu seja um dos maiores ofensores à arbitragem brasileira, eles acertaram nessa. Me desculpe todos os São Paulinos, inclusive vocês dois aqui presentes, porque de fato houve a penalidade. Mas não o suficiente. Não o suficiente para derrubar ele. Que aquela história. A falta, essa é a questão principal. Toque de jogo, né? Não, por que é jogo ali. suficiente? Pela velocidade. Então, eu assim, pela velocidade, na velocidade, também, no pé de trás, a gente sabe que derruba. E só complementando Mas, outra vez, eu sou apenas um mensageiro. Não fui eu que apitei, eu só estou trazendo esse outro ponto de vista. Mas ainda que eu acho que não seja falta, o fato de ter acontecido o que aconteceu ontem no Morumbi mostra que não existe bastidor no São Paulo. Não a bola da caralho que se lasca. Mas você sabe também um erro crasso do São Paulo? Que nem no primeiro jogo do Corinthians e Palmeiras, que o Ranieri tomou um cartão amarelo, o bicho virou um pitbull, foi pra cima do juiz. Por mais que ele estivesse errado, ele foi lá e aí nisso obrigou o VAR a analisar, sei lá, as coisas. E o goleiro, esqueci o nome do goleiro de São Paulo, o titular? Rafael. O Rafael ficou quieto. Então isso dá aquele lance de tipo, ele tem culpa, então eu não errei muito, sabe? Ele deveria ter sido... enfim, não sei se deveria também, mas... Eu concordo aqui com o Gui. A questão não foi a saída de Rafael. O erro, pra mim, é dos zagueiros. Mano, sim, o erro começa num lance que o Luciano vai tentar enfeitar. Ele tinha o lance pra colocar na frente e chutar, ele perde a bola, dá o ataque, a zaga bobeia, porque eu também achei um pouco salto alto, a bola acontece o que acontece e a gente sabe o resto da história. Mano, essa questão dos zagueiros é uma coisa que acontece recorrentemente. Zagueiro, normalmente, quando vê que talvez não vá conseguir pegar a bola ou vá perder, eles tentam deixar pro goleiro, porque aí a culpa vai cair no goleiro. Acontece muito isso. É que tem muitas questões no invólucro aí, que se a gente for entrar também, mas enfim. Bel, algo mais a dizer? Parabéns, Atlético, né? Pois é. É isso, eu só acho que por mais que tenha tido toque que vocês estão falando, não foi o suficiente pra derrubar e o cara caiu, 5 segundos depois, assim. Eu concordo com a Bel aí. Ele não caiu nessa questão da queda, Bel, só pra finalizar também, ó, nessa questão da queda, você vê que ele tá em velocidade, deu uma batidinha, o cara vai catando meio assim, catando cavaco e cai. Ele nem se jogou ali. O cara não teve nem a malícia de se jogar. Mas se o... Eu acho que é o toquinho que desequilibra que não tem o que ser feito. Até porque o cara ia fazer o gol. Não tem pra que ele cair. E assim, não estou xingando os jogadores de futebol como o senhor Gui Cortelli fez. Eu acho um absurdo. Jogador de futebol é jogador muito inteligente. Mas o jogador do Atlético não teria tempo suficiente para pensar em cair e o goleiro ser expulso. Não teria. Fora de campo, eu garanto que são. Não tem, mas dentro de campo os caras não conseguem ter a burrice, vai na leitura. Os caras não têm leitura de jogo. É o ocorro, penso, literalmente, assim. Não consegue ter uma... Então, é justamente por isso. Se não tivesse tido um toque pro cara cair, não teria por que ele cair. Porque tá o gol na frente dele e só ele e a bola. A gente já viu alguns lances, né? Que os caras driblam, tinha tudo pra fazer o gol e se joga. Sei lá, eu tenho... Tem aí... Enfim, vocês estão com raiva. A gente não por mais que a gente traga um comentário, a raiva de vocês vai vencer nesse momento. E a gente sabe porque a gente já passou por coisa parecida. Tem hora que a nossa raiva...
Sabe aquele negócio que quando a gente chega num amigo e diz, cara, eu tô com muita raiva, e o amigo tenta acolher, você diz, eu não quero que você me acolha, eu quero que você escute eu gritar. É isso. É, tipo isso. Me Dito deixa isso- sentir raiva, que coisa. Tchau, Jandrei. Tchau, Muralha. Saudades de Muralha? Não, né? Creio que não. Infelizmente não jogou ontem, porque aí a vitória seria fácil do Flamengo. Isso também é uma verdade. Aí, Eu quando gostava vejo vocês muito dele. reclamando, quando eu vejo vocês reclamando de Principalmente- goleiro, sempre me vem Muralha, eu digo, vocês não tiveram Muralha, meu irmão. Cara, é outra coisa. Não, Patamares e barbas iguais. Muralha e Jandrex. É muito mais bem ou menos casado, isso. aliás. Bel, algo mais tricolor então? É isso. O ódio tomou conta.